A gente vai admitindo aqui, tá bom? Então, no último encontro, nós tratávamos sobre orações subordinadas adverbiais, né? A gente parou na classificação, estudamos até orações subordinadas adverbiais. Orações subordinadas adverbiais concessivas, se eu não me engano, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade, vamos tentar terminá-las hoje, tá bom? Então, vamos a elas. Tem dois perfis meus aí online, que é porque eu vou usar o tablet aqui para fazer algumas anotações, tá certo? Se necessário for. Inclusive, eu vou compartilhar a tela a partir dele, tá certo? Então, vamos lá. Anfitrião, né? Bom, galera, nós paramos aqui, tá certo? Paramos nesta parte do conteúdo. Então, a gente vai continuar a partir desta classificação aqui, tá certo? A partir da oração subordinada adverbial conformativa, a gente só vai relembrar alguns conceitos aqui, tá bom? A gente vai relembrar alguns conceitos, né? Então, estamos trabalhando período composto por subordinação, especialmente orações subordinadas adverbiais, tá certo? A gente viu que as orações subordinadas substantivas têm uma característica específica, tá certo? As orações subordinadas adjetivas têm as suas características, tá bom? E eita. Tem as suas características específicas e as adverbiais também, tá? O que difere as orações subordinadas adjetivas para as adverbiais, tá certo? É só o tipo de relação que elas estabelecem com a oração principal. Enquanto a subordinada adjetiva, ela caracteriza um substantivo, a subordinada adjetiva caracteriza um substantivo da principal, as adverbiais elas modificam os termos da oração principal. Que termos são esses? Modificam um verbo, um adjetivo ou um próprio advérbio, atribuindo uma circunstância. O mesmo papel de um adjunto adverbial que a gente viu na última aula, certo? Então vejamos vocês aí, ó. Nós temos aí, ó, oração subordinada adverbial concessiva, tá? Foi o que a gente viu, a gente observou na última aula falando desse tipo de oração, tá? Eu quero fazer um registro aqui desse tipo de oração justamente porque ele é confundido, e a gente discutiu isso na última aula, porque ele é confundido, na verdade, com uma oração coordenada sindética adversativa, tá certo? E, na verdade, essa... Eita, parou. Isso não vai dar certo.
E a adversativa, a gente viu que ela é uma coordenada, tá certo? Portanto, trata-se de uma oração, digamos assim, independente, tá certo? Sendo oração independente, então, nós já podemos separá-las, digamos assim, a primeira da segunda, e cada uma transmite a sua informação naturalmente, tá certo? Sem problema nenhum. Diferentemente dessa concessiva, que a adverbial sozinha ela não consegue transmitir nada, tá certo? É uma proposta, a gente viu que é uma proposta adversa, contrária, tá bom? Mas que valoriza a informação principal, a informação anterior, tá bom? Ela dá um up nessa informação, como a gente viu aqui, ó. Vencemos o inimigo, tá? Vencemos o inimigo, embora ele fosse mais forte, tá certo? Ó, vencemos o inimigo, embora ele fosse mais forte. Então, dessa forma, a gente vê que essa informação, embora ele fosse mais forte, na verdade, representa aqui uma valorização desta oração anterior, tá certo? É uma valorização, tá bom? Porque o inimigo é forte e mesmo assim a gente conseguiu vencê-lo. Então, é assim que funciona, é assim que valoriza. Se fosse uma adversativa, não, ela desvalorizava, ela não levava em consideração essa informação anterior. Estudei muito, mas não passei. O que importa agora é não ter passado. Não valeu de nada ter estudado muito, tá bom? Nossa Senhora. Santo Cristo. É porque eu estava o link para vocês entrar direto, né? Então, voltando aqui, ó. Oração conformativa. Tá certo? Como o próprio nome diz, da ideia de conformidade. O que é essa ideia de conformidade? Tá? Como assim conformativa? Tá bom? A ideia de conformidade, como está dizendo aqui em seguida, ó, estabelece uma relação de adequação ou conformidade com o processo expresso pelo verbo da oração principal. Ou seja, levando em consideração essa circunstância de conformidade, essa forma verbal, perdão, a oração subordinada adverbial conformativa, ela segue meio que um preceito, digamos assim, pré-estabelecido, uma regra pré-estabelecida. Vocês vão utilizar essa ideia de conformidade, o operador argumentativo de conformidade, em produções textuais, quando vocês forem apresentar o argumento de autoridade. Vocês vão dizer, ó, conforme fulano de tal, conforme Beltrano, tá certo? Então, essa ideia de conformidade, ela está presente na argumentação de autoridade. E está presente também no nosso dia a dia, como a gente diz, assim como determina a Bíblia, assim como determina o Código de Trânsito, conforme as regras estabelecidas pela direção da escola, tá certo? Então, essa ideia de conformidade é só uma, digamos assim, uma ratificação, tá certo? Ou seja, uma confirmação daquilo que já estava determinado. Por exemplo, ó, nós temos aqui, ó, tudo ocorreu como oração principal, né? Ó, oração principal, tá certo? Como estava previsto, oração subordinada adverbial conformativa. Então, ó, o como estava previsto já demonstra para a gente, na verdade, que existia uma regra pré-estabelecida. A gente já tinha feito um acordo antes, tá certo? Sendo assim, tudo ocorreu conforme aquele acordo pré-estabelecido. Então, essa é a ideia de conformidade. É uma ideia de consonância, tá certo? É a ideia do que deu certo. A gente organizou uma coisa, deu certo e seguiu o fluxo, tá bom? Então, é por aí. As principais conjunções desta circunstância é conforme, como, segundo, consoante, etc. Tá certo?
qualquer construção que dê a ideia de que havia um acordo antes e que esse acordo foi cumprido, então, essa expressão que revela a ideia de acordo cumprido está voltada especificamente para a ideia de conformidade, ok? Já a comparativa, como o próprio nome diz, compara, estabelece uma comparação, tá certo? Então, essa comparação, para que a gente consiga estabelecê-la, é necessário que a gente use dois elementos, tá certo? Só se pode haver comparação se existir dois elementos. Um, que vai ser a base, ou seja, o elemento que vai em que a gente vai estabelecer a comparação com ele, excepcionalmente, tá certo? E sempre que a gente for fazer essa comparação, a gente vai pedir auxílio não só à conjunção, como também a outras palavras denotativas em alguns casos, tá certo? Então vamos aqui, ó. A oração subordinada adverbial comparativa, ela estabelece uma relação de comparação com o processo expresso pelo verbo da oração principal, manifestando uma situação de igualdade, tá certo? De inferioridade ou de superioridade entre os dois polos comparados, tá certo? Então, dessa forma, galera, dá para vocês perceberem aí que, ó, aquilo que eu disse, ó, dois elementos comparados. Quando a gente estabelece comparação entre dois seres, a gente estabelece com a finalidade de, a partir de uma característica ou de uma atitude, por exemplo, a gente ou comparar de maneira igual, ou de maneira superior, ou de maneira inferior. O propósito é sempre para a gente tirar dali, daquela comparação, tá certo? Um conhecimento sobre determinada situação. Se o cara é mais esperto, se é mais inteligente, por aí vai, tá? Então, ó, por exemplo, recebeu todos como um anfitrião. Então, recebeu todos, oração principal, né? Como um anfitrião, ó, tá certo? Então, tá comparando todos, tá certo? Os dois polos são todos e anfitrião, tá certo? Então, a gente tá levando em consideração como base o termo anfitrião, que é um termo, digamos assim, ó, positivo, tá certo? Positivo, de valorização, tá bom? Então, se se trata de um termo positivo, essa comparação, tá certo? Tem uma comparação que acaba valorizando, que acaba dizendo assim, foi uma boa recepção, tá certo? A ideia é essa, foi uma boa recepção, porque ele recebeu como um anfitrião, como deveria, tá certo? Então, anfitrião e todo são os dois elementos comparados, né? Nós temos aqui a conjunção como, tá bom? Que auxilia nesse processo. É a principal conjunção das orações adverbiais comparativas, tá certo? Principal conjunção. Dizer que ela só serve para comparar, aí é uma furada, tá bom? Não vamos por aí, não é bem por aí, tá certo? Então, ó, vamos aqui, ó. Então, recebeu a todos oração principal, como já foi determinado aqui, e como anfitrião, oração subordinada adverbial comparativa, tá certo? As conjunções desta oração subordinada, as principais conjunções são estas, ó. Como, que e do que, tá bom? Como, que e do que são as orações, as principais conjunções desta oração principal, tá certo? É mais comum, a mais comum, ou seja, a mais utilizada é esta, ó, tá bom? A mais utilizada é a conjunção como, tá certo? Oração subordinada adverbial final. Como o próprio nome diz, tá certo? Final, da ideia de finalidade, tá certo? Ideia de finalidade. Então, indica a finalidade para a qual se destina o processo do verbo da oração principal. Então, veja que sempre está relacionando toda a circunstância da oração subordinada ao processo do verbo da oração principal, ao fato verbal da oração principal. E vai ser sempre assim, porque essa oração subordinada, ela, na maioria dos casos, ela interfere no processo verbal. É muito difícil ela interferir no processo de um adjetivo ou no processo de um próprio advérbio. Muito difícil, tá? Na maioria dos casos, 90 e tantos %, vai interferir diretamente
na ação verbal, tá certo? Na informação propriamente dita, tá bom? Então, essa finalidade indica, quando indica, na verdade, para que serve aquele processo, aquele ato verbal, tá bom? Então, para que serve aquilo? Ok? Serve excepcionalmente, tá bom? Para qual a finalidade desta caneta, por exemplo? Para escrever. A preposição para auxilia nesse processo. Preposição para é uma preposição que indica finalidade, tá certo? Sendo assim, ela já utiliza nesse processo circunstancial, nesse entendimento circunstancial, tá bom? Então, ó, nós temos aqui, ó, os índios usaram armas, tá certo? Os índios usaram armas, oração principal, tá certo? Para que não invadissem suas terras. Então, nós temos aqui oração subordinada adverbial final. Então, o fato deles usarem armas, tá vendo? Ó, estão usando armas como uma finalidade para, veja, ó, para que não invadissem suas terras. Então, a finalidade de usar armas é isso aqui. Então, a oração subordinada adverbial, ela, na verdade, representa a finalidade do processo verbal contido na oração principal, tá certo? Qual é a finalidade de se usar armas? Está lá em seguida, né? Para que não invadam suas terras. Então, é assim que funciona. Para que eu uso a caneta? Para que eu possa escrever, tá certo? Então, é assim que funciona. São os paraquês da vida, né? Para que serve isso, para que serve aquilo, para que a gente usa isso, para que a gente usa aquilo outro. Então, quando a gente obtiver a resposta desses paraquês, então aí a gente está tendo a finalidade daquele processo verbal contido na oração principal. As principais conjunções estão aí expostas, ó, para que, a fim de que, propriamente dito, tá certo? Principais conjunções, tá bom? Talvez uma das mais fáceis de todas, né? A oração subordinada adverbial temporal, como o próprio nome diz, indica tempo, tá certo? Demarca o tempo em que ocorre o processo expresso pelo verbo da oração principal, tá vendo? Ó? Então, mais uma vez relacionado ao processo verbal. Então, determina o tempo em que ocorre esse processo verbal. Então, por exemplo, ó, todos fugiram do abrigo, tá certo? Informação principal. Todos fugiram do abrigo quando? Então, ó, quando, tá certo? Quando soava o alarme. Então, observa que esta conjunção, tá certo? Esta conjunção, ela já auxilia nesse processo circunstancial, tá bom? Ou seja, já torna mais compreensível a circunstância que aparece depois. O juízo de valor expresso por essa oração acaba sendo um juízo de valor temporal. Então, portanto, temos todos fugiram do abrigo como oração principal e quando soava o alarme, oração subordinada adverbial final. Opa, corrigindo aqui. Final, não, tá? Oração subordinada adverbial temporal, ok? Então, correção a ser feita aqui, tá certo? Então, oração subordinada adverbial temporal. Eu copiei a estrutura da oração anterior, tá bom? E acabou ficando igual, tá certo? Então, ó, oração subordinada adverbial temporal, porque representa o tempo em que ocorreu a ação, ó, do verbo fugir da oração principal. Então, está modificando esse processo verbal, tá certo? Principais conjunções desta oração subordinada, a principal mesmo a ser utilizada, ó, tá bom? A principal vai ser o quando, tá certo? Mais o enquanto, o logo que, o depois, o que, o antes que, o desde que, tá certo? Então, essa é uma circunstância de tempo que apresenta muitos elementos que possam gerar essa circunstância, tá bom? Então, a gente vai ver depois nas orações reduzidas, adverbiais reduzidas, tá certo? Que até o processo verbal auxilia nessa circunstância temporal, tá bom? Proporcional.
Então, nós temos aqui oração subordinada adverbial proporcional, tá certo? Que indica uma proporção. A ideia de proporção ó, estabelece uma relação de proporcionalidade com o processo expresso pelo verbo da oração principal. Essa ideia de proporcionalidade, tá certo, galera? Ela está relacionada excepcionalmente à concomitância. O que é isso? Como é que eu digo isso? São coisas que são paralelas, tá certo? Ou seja, à medida em que acontece uma coisa, a outra vai acontecendo também. Então, são dois caminhos que andam juntos, na mesma proporção, tá certo? Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, à medida que o tempo passa, então o tempo passa, tá certo? A gente fica mais experiente, a gente envelhece, tá bom? Então, vamos ver, o tempo vai passando, uma linha do tempo aqui, ó, tá certo? E a gente vai envelhecendo numa outra linha aqui, ou seja, na mesma proporção, tá certo? Esta segunda proporção é uma proporção que é enquadrada no perfil da primeira. É gerada pela primeira. O envelhecimento é gerado pelo passar do tempo em termos de causa e consequência, tá certo? Mas, à medida que o tempo passa, é óbvio que a gente vai envelhecer. Então, aí também a ideia como é que eu digo? De causa e consequência, tá certo? Causa e consequência. Porém, é uma ideia meio óbvia, digamos assim, óbvia, porque se o tempo passa, a gente vai envelhecer, já que o nosso envelhecimento depende do passar do tempo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aumenta a tensão, oração principal, tá certo? À medida que a esquadra se aproxima. Ou seja, a tensão vai aumentar à medida em que a esquadra vem se aproximando. Por quê? Porque há uma iminência de haver ali um conflito, tá certo? Ou seja, é algo meio óbvio. Se você vê, por exemplo, você está em uma manifestação pública, por exemplo, e de repente você vê que a tropa de choque está vindo todo protegida para, tipo, combater aquilo, então eu poderia dizer que aumenta a tensão à medida em que a tropa de choque se aproxima. Então, a tensão vai aumentando. Então, segue uma linha aqui, ó. A tropa de choque vem se aproximando. Então, as duas coisas vêm acontecendo ao mesmo tempo, na mesma proporção, tá certo? Então, ó, à medida que a esquadra se aproxima, funciona como oração subordinada adverbial proporcional, tá certo? Nessas circunstâncias, perdão, nessa estrutura aqui, ó, observa que à medida que o A apresentou indicativo de crase. É comum nesta estrutura da proporcional, tá certo? Haver a presença do indicativo de crase em duas construções, no à medida que e no à proporção que, tá certo? Então, ó, principais construções são a medida que, tá certo? A mais clássica é a proporção que, tá certo? Que revela justamente a ideia de proporcionalidade de fato, tá bom? Quanto mais que, né? E aí vale lembrar que quando eu usar essa quanto mais, eu vou dizer, ó, quanto mais se aproxima, mais, tá certo? Ó, por isso, ó, a reticências e o outro mais aqui vai aparecer, tá certo? Quanto mais menos, como foi dito antes, ó, essa comparação ou essa relação estabelecida de proporcionalidade, como coloca dois seres em evidência, duas linhas paralelas, tá certo? Então ela pode ser uma proporcionalidade para mais ou para menos, tá certo? Ok? É isso. Então, atenta aí, viu, gente? Essa ideia de proporcionalidade é simples, tá certo? Porque nós temos uma construção, essa proporção aqui, tá certo? Que se a gente colocar ela em qualquer situação aqui, envolvendo essas outras conjunções, vai traduzir a ideia desejada, tá certo? Observação, de suma importância. A gente encerra a classificação e a gente vai ter essas observações aqui. Preste atenção. Se liga.
A subordinada adverbial possui uma liberdade de colocação muito grande. Quando ele diz possui uma liberdade de colocação, tá? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a oração subordinada adverbial, ela pode vir no início, no meio, no final da frase, em qualquer lugar. Tá certo? Essa é a liberdade de colocação da qual ele fala. Tá bom? É essa liberdade de colocação. Só que ao fazer isso, tá bom? Ao fazer isso, a gente tem que se preocupar com a pontuação, tá certo? Pode vir antes, no meio ou depois da oração principal, como ele está dizendo aqui, por exemplo, tá certo? Então, ó, por exemplo, embora seja possível, é pouco provável uma terceira guerra. Então, ó, observa bem. O que é a oração principal aqui, ó? A oração principal é a segunda oração, tá certo? Ó, é pouco provável uma terceira guerra, embora seja possível. Nós temos oração subordinada adverbial concessiva, tá certo? Concessiva, tá bom? Que aparece antes, tá certo? Ó, anteposta. Antes da principal, tá certo? Ó, antes da oração principal. Qual é a preocupação nisso tudo? Se a gente deslocar essa oração principal, essa oração subordinada que teoricamente apareceria no final, ou seja, depois da oração principal, se a gente deslocá-la para antes, a gente precisa essencialmente separá-la por vírgula, tá bom? Ou seja, a vírgula aí é essencial, tem que se usar, tá certo? Tem que se usar a vírgula. Se eu intercalo essa oração, então, ó, oração principal, é pouco provável uma terceira guerra, oração principal, e eu intercalo a oração subordinada, certo? Ó, oração subordinada adverbial concessiva, mesma classificação, mais uma vez, é essencial a presença das vírgulas, porque eu estou intercalando a oração, tá certo? Eu estou intercalando a oração. Então, isso mostra o deslocamento dessa oração de uma possível posição real que ela estabeleceria. Eita, Arthur, a hora, hein? Então, ó, é essencial que a gente coloque essas vírgulas justamente para justificar isso, tá certo? Justificar esse deslocamento, tá bom? Se a oração subordinada vem no final, ou seja, a principal primeiro e a oração é subordinada depois, como aqui, por exemplo, ó, tá certo? Ó, oração principal, tá bom? Oração principal, tá certo? E aqui nós temos, embora seja possível, oração subordinada adverbial concessiva, tá certo? Concessiva. Então, ó, observa que a oração agora ela veio no final. A presença dessa vírgula aqui, ó, agora, tá certo? É Fá. Eita, tá no finalzinho aqui, tá uma merda. Agora é facultativa, tá certo? A presença dessa vírgula é facultativa, ou seja, tanto faz a gente utilizar como não, tá certo? Quem vai determinar se a gente vai utilizar é quem produziu o discurso, tá certo? Uma vez que, né? Se você quer uma pausa para uma reflexão sobre essa oração subordinada, então você vai utilizar a vírgula ali. Caso contrário,
você não usa vírgula, tanto faz, não é essencial o uso desta vírgula, tá bom? Então, toma cuidado. Oração principal veio antes, subordinada no final, usa vírgula se você quiser. Oração principal, oração subordinada veio em outro lugar, ou seja, início ou no meio, intercalado, sempre vai utilizar vírgulas, ok? Aqui, ó, causa comparação ou conformidade. Tá certo? Ó? É o que pode ser gerado como, com o uso do como. Tá certo? A conjunção como. Mateus fez tudo como Geraldo. Esse como dá ideia de quê, ó? Como dá ideia de comparação. Mateus fez tudo como Geraldo pediu. Geraldo pediu antes, então estabeleceu acordo. Então, como aqui, ó, ideia de conformidade. Como Geraldo pediu, Mateus fez tudo. Então, aqui, o como já está uma ideia de quê? De causa. Tá certo? Mateus só fez porque Geraldo pediu, na verdade, ok? Então, tem que ter cuidado com isso. Cada um paga como pode. Paga da maneira que pode. Então, acho que eu vou deixar isso aqui como exercícios para vocês, tá certo? Não era nem para ter respondido isso. Deixa eu ver. Espera aí, deixa eu apagar aqui. Galera, é o seguinte, ó. Eu quero que vocês aí agora, vocês... Tá todo mundo me ouvindo aí, não é isso? Vocês printem... Não precisa printar, não. Eu vou botar isso, eu printo e coloco no grupo de você, no grupo da sala, tá? Eu quero que vocês me respondam na frente aqui, ó, ou abaixo da imagem. Vocês vão me mandar isso no privado, por exemplo, tá certo? As respostas sobre isso aqui, ó, sobre cada uma delas. Usa o bom senso aí para responder, tá certo? Ó, a diferença entre comparação, causa ou conformidade. Segundo, concessiva e adversativa, diante de tudo aquilo que a gente disse aqui, a gente parou aqui na concessiva justamente para ver isso, tá certo? E respondam a esses exercícios aqui, ó. Tá bom? Só a título de classificação. Aqui você vai classificar, certo? Ó. Classificar as orações subordinadas adverbiais, ok? Então, eu vou fazer isso, tá certo? Eu vou deixar isso no grupo de vocês, no grupo do segundo ano, após a aula aqui, terminada a aula, né? Eu vou colocar isso no grupo de vocês como exercício. Daí você vai fazer isso no caderno, tá bom? Você vai fazer isso no caderno, tá certo? E vai tirar uma foto e vai me mandar, respondido na frente, tá bom? Você anota no caderno, tira uma foto e me responde. Ok, galera? Então eu encerro por aqui esta transmissão de tela, tá bom? Se vocês tiverem algum questionamento para fazer, vocês podem fazer agora. Eu vou encerrar por aqui, a gente encerra esse conteúdo. Na próxima aula, a gente vai só... Eu quero que vocês me tragam os exercícios respondidos para a próxima aula. Não sei se Dado vai poder dar aula segunda, se não for, eu comunico a vocês. Então, se não for, ele vai dar aula no sábado ou vai marcar um dia mais conveniente para vocês, por exemplo. Mas na segunda-feira eu já quero que vocês estejam com o caderno respondido essa atividade, como no caderno respondido essa atividade. No material de vocês, a atividade do AVA, que eu vou deixar marcada agora, você tem até o final da outra semana. Eu vou deixar aberta aí a atividade até o final da outra semana para te dar tempo para fazer isso, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão me questionar no privado, tá certo? Sem problema nenhum. Podem questionar naturalmente, tá certo? Ou na rede social você vai me marcar para que eu tenha acesso a essa notificação, tá bom? E é isso. Qualquer coisa vocês me questionem aí, tá bom?
E até a próxima. Alguma pergunta, algum questionamento, galera? Sou todo ouvidos. Hein, povão? Segundo ano. Então, beleza. Valeu. Qualquer coisa, estamos aí, certo? Tchau, tchau. Fui. Até o próximo encontro. Bom final de semana. Fiquem em casa, se cuidem, tá?